Carlinhos, você usa qual?
Bom dia a todos, que bom que nós estamos aqui na Igreja Batista Betel, bairro Árvore Grande, Pouso Alegre, no nosso estado querido, que é Minas Gerais, na nossa EBD Online. Estamos estudando o livro de Tiago. E com certeza os nossos estudos têm falado muito ao seu coração. E hoje estudaremos Tiago capítulo 4, que com certeza será profundamente, vai alcançar os nossos corações. Só alguns avisos, até a gente colocar nossos avisos no nosso telão. Hoje às 19 horas estaremos aqui num grande culto de adoração ao Senhor. Venha, abra a nossa página, compartilhe conosco, Com certeza Deus vai falar profundamente no seu coração. Quarta-feira às 15 horas temos o nosso culto de oração aqui. E quinta-feira às 19h30 também. Sem mais delongas, Com certeza nosso estudo será proveitoso hoje, capítulo 4. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa cidade. E que Deus, como sempre nós temos falado aqui, que Deus tenha misericórdia de nós, nesse momento que nós estamos passando, E que a gente possa entender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vamos orar? Feche seus olhos, agradeça a Deus. Olha, eu estou aqui, Senhor. Eu estou na tua casa. E o salmista deixa isso bem claro, Alegrei-me quando me disseram, eu estou aqui na casa do Senhor. Isso não é para muitos, Hoje é para poucos que são abençoados de estarem na casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade única que nós estamos tendo aqui na tua casa, onde nós vamos receber algo tremendo que é a tua palavra, Jesus. Ó Deus, nós cremos, nós entendemos que o Senhor vai falar conosco. E, ó Pai, sabemos que precisamos mudar tantas coisas na nossa vida. Ó Deus, estamos passando por momentos difíceis. E, ó Pai, o nosso clamor ensina-nos a sermos mais humildes, Senhor. A sermos dependentes do Senhor. Ó Pai, que cada um de nós aqui, que a tua igreja perceba isso. E, ó Pai, nós só temos que agradecer por este momento que nós estamos passando, porque nada tem faltado em nossa casa. E nós somos gratos ao Senhor por isso. E a tua palavra se cumprindo, ó Deus, é motivo de nós sermos fiéis todos os dias da nossa vida. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gostaria de convidar o Carlinhos, pastor Carlinhos, como você sentir à vontade, Quiser chamar. É um grande amigo nosso que nós ficamos conhecendo aqui em Pouso Alegre. Quando nós chegamos aqui, quando as pessoas também nós conhecemos, ele trabalha com Casados para Sempre aqui na cidade de Pouso Alegre. Nós louvamos a Deus porque você está aqui, E com certeza vai estar mais presente também. Nós estamos esperando por esse momento aqui na nossa vida e na vida da Betel, para nos ajudar nesse ministério aqui. E sem mais delongas, pastor, fique à vontade, tá? A sua água está aqui, ok? Fique à vontade, está aqui tudo, o microfone, a palavra é sua. Deus te abençoe. Obrigado. Bom dia, amados. Graça e paz a todos. Uma alegria que nós nos reunimos e temos a oportunidade, o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Não fosse esse motivo, de nada adiantaria essas portas abertas e nós aqui. Nós vamos conversar hoje sobre capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós de que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes?
Antes, ele dá maior graça. Portanto, assim diz Deus: resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Ei agora, vós, que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que apaga, que aparece por pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, deveriam dizer: se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então esse é o capítulo 4 de Tiago, e nós vamos fazer algumas considerações a respeito desse tema. É muito interessante analisarmos que o capítulo 3, ele termina com paz e justiça. E o 4 começa falando de guerras. E é uma coisa interessante na nossa vida, se formos analisar essa pequena passagem do capítulo 3 para o capítulo 4. Às vezes nós temos um período de paz, mas às vezes nós temos períodos de guerras nas nossas vidas. E o capítulo 4 hoje vai falar especificamente sobre essa situação. E na maioria das vezes a pergunta que precisamos fazer quando lemos a Bíblia é: onde, como, em que maneira eu posso aplicar o que eu estou aprendendo? Do contrário, não adianta ler a Bíblia simplesmente por ler. É um livro que tem o poder de transformar as condutas das pessoas, mas para isso nós precisamos aplicar no dia a dia essa transformação, aquilo que nós estamos aprendendo. Senão, de nada vai adiantar. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que disputas nem sempre são causadas por questões exteriores, mas muitas vezes por paixões internas. Uma coisa bem interessante para a gente analisar, eu gosto muito de fazer analogias. Nós vemos sempre o nosso lado externo. Dificilmente nós temos um tempo para nos visitar e nos conhecer enquanto seres humanos. De tirar um tempinho, de sentar, analisar, de fazer uma trajetória e verificar, hoje, 2020, se eu voltar 10 anos, 5 anos, 15 anos atrás, como eu estava? E onde eu pretendo estar daqui 5 ou 10 anos? E ao fazer essa parada e verificar se hoje, comparado com o passado, eu evoluí, ou eu estagnei, ou eu involuí, isso está fazendo o quê? A gente entender que muitas das coisas que nós passamos não tem a ver com algo externo, mas tem a ver com aquilo que realmente eu sou. E para saber aquilo que realmente eu sou, eu preciso me conhecer enquanto pessoa. Eu preciso saber do que eu gosto, eu preciso saber quais são os meus sonhos, quais são os meus medos, quais são as minhas dificuldades. Então, quando Tiago está escrevendo dessa questão dessas guerras que acontecem, de onde vêm as guerras? Vem por conta das paixões, daquilo que as pessoas pedem, daquilo que as pessoas querem. É justamente nesse sentido que nós precisamos nos entender enquanto seres humanos.
E a primeira pergunta para esta compreensão é: por que estou neste planeta? Qual é a finalidade de eu estar vivo? O que Deus quer da minha vida? Então, ao fazer essas perguntas, nós conseguimos traçar algumas respostas. Porque é o que está aqui dentro que é exteriorizado, e não o contrário. Nós vivemos em um país regrado de leis, e bota leis nisso. Vamos falar um pouquinho da lei de trânsito, por exemplo. É uma lei que vai regulamentar o tráfego tanto de pedestres quanto de motoristas no dia a dia. Por que eu preciso observar essas leis? Na grande maioria, porque a inobservância a essas leis vai gerar multa. Então, para não ser multado, que vai ser uma dor no bolso, as pessoas observam as leis. Mas aí eu pergunto: estão 100% dos motoristas observando essas leis de trânsito? Não. Continuam desobedecendo as leis. Então não é algo de fora que vai modificar o meu comportamento, a minha conduta. É algo que nasce aqui dentro e depois vai transformar as minhas atitudes externas. E um grande exemplo disso é o Evangelho. Nós estávamos, vou falar por mim, estávamos um belo dia dentro de uma igreja, ouvindo uma mensagem, e o poder do Espírito sendo derramado sobre nossas vidas. Em determinado momento você entrega a sua vida a Cristo. Então o Evangelho, que antes estava de fora, ele começa a produzir agora mudança, transformação interna. E através das nossas atitudes no dia a dia, as pessoas observam: nossa, você mudou. Por quê? Porque a transformação é de dentro para fora. Quando nós fazemos uso de medicamentos, os medicamentos, aqueles que são tomados, não aqueles de uso tópico, nós os ingerimos e aí a transformação vem de dentro para fora. Então, quando nós guerreamos, quando nós discutimos, é em virtude daquilo que nós acreditamos. É o que Tiago está nos demonstrando. Ele pergunta: de onde vêm essas guerras? Por que vocês pedem e não recebem? Porque na grande maioria das vezes as orações são egocêntricas. Eu não penso na coletividade, eu penso em mim. E aí as orações são voltadas para mim. Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. Mas esquecemos de orar pela coletividade, de fazer pedidos ao Senhor pela nossa nação, por exemplo. Então é isso que Tiago está dizendo. Muitas vezes nós pedimos sim, mas não recebemos. E não recebemos por quê? Porque nós pedimos mal, para gastar nos nossos próprios. E aí vem a questão: nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Esses tempos atrás eu estava lendo ali a oração sacerdotal de Cristo, que está em João, onde Jesus fala: Senhor, eu peço, Pai, né, no caso Jesus se dirigindo a Deus, eu peço não somente por estes, mas por aqueles que um dia ouvirão a tua palavra. Logo, Jesus estava orando pelas nossas vidas. E aí, mais abaixo, Jesus vai dizer: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque Jesus sabia que não era vontade de Deus de tirar-nos do mundo. Era para que nós estivéssemos no mundo, para que pudéssemos demonstrar, como os filhos da luz, a diferença de que o Evangelho faz nas nossas vidas. Isto é orar em conformidade com a vontade de Deus. Mas Tiago não diz só isso. Tiago diz que o coração natural jamais se satisfará das coisas mundanas. Eu gostaria que o irmão projetasse, por gentileza, Salmos 37, 4, por favor. Que aí a gente vai entender um pouquinho mais do que vem a ser isso de que Deus está demonstrando, o que Deus está querendo nos dizer. Então, o coração, ele jamais vai se satisfazer das coisas do mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo são passageiras. Quantas e quantas vezes tem um vazio no coração que não consegue se preencher por nada? Somente Jesus consegue preencher esse vazio do nosso coração. Salmos 37, 4.
Então, isso é importante para a gente compreender o que vem a ser que Deus está falando aos nossos corações. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Ou seja, é para a gente se agradar de Deus. Se nós entendermos que Deus é tudo em todas as situações e circunstâncias da nossa vida, vamos nos dar por satisfeitos. As pessoas querem ser felizes com aquilo que elas ainda não têm, esquecendo-se de agradecer por aquilo que elas já têm. Num país, vamos falar da nossa região, nem todos tiveram condições de ter uma casa. Vamos falar de Pouso Alegre especificamente. Tiveram pessoas que passaram as noites nas ruas, tiveram pessoas que foram acolhidas aí por vários serviços sociais que a comunidade dispõe. Então nós estamos falando da nossa realidade. E aí nós conseguimos compreender e entender o cuidado que Deus tem para com as nossas vidas. Mas também não é só isso. Aqui está dizendo, dessa leitura do capítulo 4, matais e invejais, todas as lutas e contendas acabam em insatisfação infrutífera. Por quê? Porque nós corremos literalmente atrás do vento. Ao invés de nós sentarmos e buscarmos o que Deus tem para as nossas vidas, nós queremos o quê? Somente nos deleitar naquilo que o nosso coração tem. A Eliane e Denival, que estão aqui, sabem dessa história. E para os demais será novidade, principalmente para quem nos acompanha aí pela internet. Durante um bom tempo da nossa vida, lá em casa, nós entrávamos e saíamos do cheque especial com uma frequência enorme. A gente já estava quase se sentindo sócio do banco. E aí a gente olhava lá, via que os números muitas vezes só aumentavam. Aí depois que eu fui ver que tinha um sinal de menos na frente. Aí me falaram que esse sinal de menos não era benéfico, era ruim. Aí eu fui buscar em Deus. Senhor, nos dê direção, nos dê sabedoria para lidar com este momento. E aí Deus me levou para aquela passagem da viúva de Serepta, onde ela diz para o profeta que ela não tinha nada dentro de casa, salvo uma botija com azeite. E eu falei, Deus, eu entendi, o Senhor está mostrando que está aqui dentro de casa, mas é para vender a esposa e os filhos? Seja mais específico, né? Por gentileza, que eu não estou entendendo muito bem isso. Hoje eu olho e entendo que realmente estava dentro de casa. A partir daquela oração de pedir a direção de Deus e mostrar o que fazer, Deus me levou a dar aulas. Estava dentro lá de casa. Deus me levou a escrever livros. Estava lá dentro de casa. Então, na maioria das vezes, nós queremos buscar fora e esquecemos de procurar, Senhor, está aqui dentro, me mostra. Mas seja claro, e não é errado não, amados, a gente chegar para Deus e falar, Deus, eu sou meio devagarzinho, não dá para o Senhor traduzir isso de uma forma mais clara? Não. Os discípulos questionavam Jesus frequentemente. Jesus, a gente não entendeu isso daí direito que o Senhor está falando, seja mais específico. Aí Jesus, com toda a paciência dele, fala, povinho, né? E aí ele ensinava, ele orientava. Então não é errado a gente perguntar para Deus, Senhor, seja mais específico, por favor. Isso demonstra, inclusive, a nossa total dependência de Deus, de solicitar a Ele que Ele seja mais claro, mais transparente na forma de falar. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender perfeitamente o plano de Deus. Mas a hora que nós entendemos, aí a gente consegue. E aí Deus me levou para dar aulas, e eu podia entender que dentro das aulas eu podia ser um missionário. Então, nas aulas, quando ministradas, os exemplos eram tirados da Bíblia. Só que o nosso Estado é laico. Então, nós não podemos professar de púlpito, no caso, dentro de uma instituição, aquilo que nós acreditamos. Então, eu não mencionava o livro. Falava que estava num livro antigo que eu tinha lido. E a Bíblia é um livro antigo, é um livro milenar. E aí, utilizando-se de algumas
de alguns acontecimentos bíblicos para poder ilustrar a matéria que estava sendo ministrada, aí eu vi algum aluno falar: eu acho que isso está na Bíblia. Eu ficava quieto, não falava nem nada. Então é uma forma da gente ser instrumento nas mãos de Deus. Então é este o foco aqui que Tiago está nos mostrando. Olha, vocês estão pedindo, mas não recebem, porque vocês estão pedindo para gastar nos vossos próprios deleites. Os assuntos pedidos nem sempre são necessidades, e sim motivos errados baseados em orações, então, egocêntricas. Nem sempre o que nós pedimos são coisas certas. Porque está falando: vocês pedem porque vocês pedem errado. Aí a pergunta é: como pedir certo? Se Tiago está falando para que essa carta foi escrita àquelas pessoas, e aquelas pessoas estavam pedindo errado, a nossa direção a Deus é: Senhor, ensina-me a pedir corretamente. Ensina-me a orar em conformidade com a sua vontade. Vontade esta que, segundo a Bíblia, é boa, perfeita e agradável. Aí nós conseguimos avançar na questão espiritual. É como se nós falássemos: Senhor, mostra para mim o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos um filho, o Thales, e ele começou a fazer um curso de engenharia. Com 3 meses de curso, ele chegou para mim: pai, eu preciso falar com você. Pode falar. Não é o curso que eu quero. Eu estendi os braços e falei para ele: me dá um abraço. Ué, pai, você está ficando louco? Falei: não, podia ser daqui 5 anos. Você só podia ter me avisado anteontem que eu paguei um boleto ontem. Mas tudo bem. Nem tudo é da maneira como a gente quer. Resumindo, 1 ano depois, ele estava cursando educação física, já se forma o ano que vem, já está trabalhando como estágio em 3 das academias aqui na cidade. Ou seja, por quê? Era vontade minha e de Sônia ele se tornar engenheiro? Ou era vontade de Deus? Porque na maioria das vezes é os pais que têm algum desejo e inculcam aquilo na vida dos filhos. A partir do momento que nós oramos e falamos: Senhor, ele não quer mais fazer engenharia, está nas tuas mãos. Claro que foi uma série de situações que veio acontecendo. Como ele tinha feito um curso técnico em logística, o mais próximo de logística seria a engenharia. Mas a gente não consultou Deus para falar: Deus, o que o Senhor tem para os nossos filhos? E aí o ano que vem, graças a Deus, ele já está concluindo o bacharelado em educação física. Então isso é para mostrar para vocês como que na maioria das vezes nós oramos não aquilo que é da vontade de Deus, mas é o que nós estamos olhando naturalmente e buscando. O pastor Isaías conversava comigo antes da gente estar ao vivo sobre a questão da igreja, que a igreja não será mais a mesma. Não será mesmo. Não será. Por quê? Porque isso veio como uma maneira de peneirar e quase que já separar o joio do trigo. Quase, porque ainda os dois precisam crescer juntos, conforme a palavra de Deus ensina. Mas já foi uma boa balançada aí. Sabe, eu acho que os galhos mais secos, né, já deu para dar uma tirada. Mas, enfim. Seguindo, ele diz que, eles falam, né, chama-se de adúlteros e adúlteras. Ou seja, ele está falando que a inimizade com Deus constitui a amizade com o mundo. Aí é que vem esse paradoxo. Eu tenho que viver no mundo, mas eu não posso fazer parte do mundo. O mundanismo não pode me contaminar de tal maneira que a minha luz ela seja apagada por conta das trevas. E aí, nesse quesito, muitas vezes a gente vive uma falsa santidade. O que é essa falsa santidade? Aí eu não posso conversar com fulano, eu não posso andar perto de ciclano. Aí é que é o problema. Se a minha santidade não está contagiando a pecaminosidade do outro e o pecado do outro está contagiando a minha santidade, alguma coisa está errada comigo, não é com o outro. Jesus sentou com pecadores, Jesus comeu com pecadores, Jesus bebeu com pecadores, e Jesus em momento algum
pecou. Pelo contrário, a atuação de Jesus transformou vidas de outras pessoas. Então nós precisamos entender. Mas aí o que é o mundanismo então? Aí já é ter a prática do mundo. O que, por exemplo? Enquanto professor, eu sempre conversei com os alunos. Não adianta pedir cola para o Espírito Santo, ele não passa. Ele te lembra do que você estudou. Porque tem aluno que na hora da prova, ele fecha o olho: Senhor, sou um instrumento nas tuas mãos. Pega a minha mão, Senhor, e marca o lugar certinho. Não vai funcionar. Não vai. Por quê? Porque o Espírito Santo não passa cola. Ele te orienta, ele te lembra daquilo que você estudou. Então, quando eu tenho uma prática que o mundo diz que é correta, porque a máxima que a gente ouve por aí é que o mundo é dos espertos. Só que nós precisamos entender, este esperto é com X ou é com S? Porque nós temos as duas palavras. O esperto com S é de esperteza, de literalmente passar a perna no outro. E o com X é de experimentado. Então é de experiência. Só que, claro, no dizer aí fora é com S, é de passar a perna. O cristão não, o cristão tem que agir diferente. A Bíblia fala que nós é que devemos sofrer o dano, sabendo que o Senhor é o juiz da nossa causa. E nós, ao invés de levarmos os nossos problemas ao Senhor, nós levamos para todo mundo. Tem gente que a vida dele é uma vida aberta. O Facebook, então, você olha ali e você fala: meu Deus, as redes sociais, de um modo geral. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, o mundanismo é o quê? Eu já ouvi cristão falar que a taxa tributária nesse país é enorme, e aí ele não pagava os impostos. Amados, isso é mundanismo. Isso é mundanismo. Então, o cristão, ele tem que agir. Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O mundanismo é justamente isto. Quando está falando, nós sabemos de pessoas que têm relacionamentos extraconjugais. Aí é a mundanização. Aí não está sendo a diferença, não está sendo o sal da terra ou a luz do mundo. Aí já é viver nos padrões do mundo. Então, quando está dizendo aqui de adúlteros e adúlteras, Tiago está justamente falando: olha, vocês deixaram o caminho de Deus, quem olha vocês não vê diferença alguma no comportamento seus e de alguém que não conhece a Cristo. E esta diferença nós precisamos demonstrar às pessoas. Isto que nós precisamos fazer a diferença. Mentir, fofoca, vamos falar um pouquinho mais adiante aqui também. Ou seja, Tiago está demonstrando: olha, eu estou falando que vocês estão iguaizinhos ao mundo por conta de que vocês fazem isto e isto. Então Tiago já está relatando, já está demonstrando e falando para a gente o que é o viver segundo os padrões deste mundo. Mundanismo é o adultério espiritual. O mundano, então, ele é governado pelos desejos da carne. E aí a gente tem aquela desculpa, né, de que a carne é fraca. Sim, mas o espírito vivifica. Dentro de nós tem aí duas lutas: o espírito e a carne. Vai vencer aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar o espírito vai sobrepor a carne. Se de outro lado eu alimentar a carne vai sobrepujar o espírito. Cabe a nós essa decisão. E isso, amados, é reação através da nossa razão. Não tem nada a ver com é uma opressão maligna. Isso influencia, sim, mas é uma decisão nossa. A gente acorda todo dia. A gente não alimenta pelo menos 3 refeições diárias? Café da manhã, almoço e janta. A gente tem. Nós estamos o quê? Nutrindo o nosso corpo. O espírito também precisa ser nutrido. Nós precisamos decidir. Não, eu quero. Nós estamos aí saindo do período do inverno. E a coisa mais difícil para alguns é sair da cama na parte da manhã, no período de inverno. Principalmente aqueles que gostam de sofrer.
e coloca o celular no soneca. Mais 5 minutos. Mais 10 minutos de soneca. Pessoal, vamos ter que levantar da mesma forma. Não vai ser o soneca que vai resolver. Aí já levanta já com raiva. Mas tem que levantar. Do contrário, se você já põe o celular para despertar, já levanta e sai, já é outro ânimo. E aí, o que acontece? Tem gente que levanta na base do soneca, já levanta xingando. Nossa, tem que ir para o serviço. Nossa, agora não, mas antes tem que ir para a escola. Por exemplo, porque agora as aulas estão acontecendo em casa. Diante disto, como que vai ser o dia daquela pessoa? Com raiva. Agora, se ela levanta, obrigado, Senhor. Quantas pessoas estão indo em busca de um emprego? Eu tenho um. Quantas pessoas estão passando por dificuldades? O Senhor tem tomado conta de nós. Como que vai ser o dia daquela pessoa? Vai ser diferente. Então é isto que também está sendo dito aqui em Tiago. Dessa questão de não sermos levados pelos desejos da carne. Porque no tempo de frio, o corpo quer ficar em um lugar quentinho. É dentro da nossa zona de conforto. Ele não quer sair dali. Então estas questões precisam ser analisadas à luz da palavra de Deus. E aí ele diz então, que eu estou falando que é uma decisão. Lá em Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Então esta questão, esta decisão de querer, de levantar, de fazer a diferença. Não, eu vou nutrir o meu espírito, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar na Bíblia. Mas tem um monte de coisas acontecendo, de dificuldades. Amados, as coisas vão acontecer. A Bíblia diz que não haverá melhora. Pelo contrário, haverá piora cada vez mais, lutas cada vez mais acirradas, até que enfim venha o Senhor Jesus. Então não adianta a gente falar que a gente não sabia disso. Não, a Bíblia é clara em orientar-nos nesse sentido, de que virão falsos profetas, virão falsas pás. E nós estamos passando por situações semelhantes. Mas ainda Tiago diz que o espírito que habita em nós tem ciúmes. E ciúmes é a coisa mais linda do mundo. Eu não sei se você, pai, já fez isso que eu vou narrar, mas eu já fiz. Quando os nossos filhos eram pequenos, eu abraçava minha esposa e falava para eles: olha, a mãe é minha. Vocês já fizeram, né? Ainda bem, olha, agora até fiquei assim mais tranquilo, mais calmo. Porque eu ficava, né? E aí eles olhavam que, não, a mãe é minha. E havia meio que aquela briga ali. Ou seja, é uma situação natural de ciúmes. Então, quando o Tiago está falando que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós, é justamente com relação a isto. Ou seja, ele está querendo demonstrar para nós assim: Jesus morreu em teu lugar. Jesus me enviou para poder te consolar. Eu estou aqui tentando fazer amizade com você, porque quando nós oramos, o Espírito Santo interage com o nosso espírito, promovendo as mudanças que precisam ser modificadas. E neste contexto, quando está mostrando isso, que a gente está deixando de lado os caminhos do Senhor e inclinando-se mais para as paixões carnais, o Espírito está falando justamente isso: olha, eu preciso de você, você é um instrumento, você é amado. Não está falando para que nós repensemos as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, com quem nós estamos andando, o que nós estamos promovendo. Porque diz a Bíblia que da nossa boca não pode sair água da mesma fonte, não sai água doce e salgada, simbolizando que da nossa boca tem que sair apenas bênçãos e não maldições. E às vezes na boca de tanto cristão aí sai tanta coisa infrutífera. Então nós precisamos repensar essa nossa caminhada, essa nossa fala, aquilo que nós estamos demonstrando, se nós realmente estamos sendo astros no mundo de trevas. E aí vem a questão da graça. Graça, literalmente, é o quê? É um favor imerecido. Então Tiago está demonstrando: olha, busquem a graça, a misericórdia de Deus, que além de ser enorme, se renova a cada manhã. Hoje a misericórdia do Senhor se renovou. Amanhã a misericórdia do Senhor se renovará.
depois de amanhã e assim sucessivamente até que o Senhor nos busque. Então essa é a causa de nós não sermos consumidos. Pensem bem. Com essa questão nós precisamos analisar e verificar que a graça de Deus, o caminhar com o Senhor, claro, lutas vamos ter? Lógico. Senão nós conversávamos, né, pastor Isaías? Não tem graça. O cristão que não tem lutas, alguma coisa está errada na vida dele. Aquele negócio, sabe de tudo, nossa, é de glória em glória, de vitória em vitória. Sim, a vitória vem em cima de uma luta. Não tem vitória sem luta. E aí, Tiago vai falar para a gente, já lá no versículo 7, do 7 a 10, sobre a questão da submissão a Deus. E Tiago, ele utiliza 10 imperativos a essa questão da submissão. Imperativo lá no português, nas aulas de português, de língua portuguesa, é quando você usa o verbo como uma ordem. É algo que não tem assim, olha, você pode fazer ou não fazer. Não, o tempo verbal do imperativo é uma ordem. E ele traz 10 verbos: sujeitar, resistir, chegar, limpar, purificar, sentir, lamentar, chorar, converter e humilhar. São 10 verbos utilizados, e nós não vamos nem entrar aí na questão da numerologia 10. Nós vamos ficar só com os imperativos. Aquilo que Tiago está falando, olha, é uma ordem, ou seja, é mais do que uma ordem. Vocês precisam fazer isto. E aí, a pergunta é, porque a gente ora no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Não oramos? Oramos. A pergunta de manhã, a cada dia, deveria ser: Pai, como eu posso ser um instrumento para que o teu reino venha a nós? Porque é um trabalho conjunto. Eu vou ser um instrumento para que Deus propague o reino dele? Sim, sim. É orar e perguntar: Senhor, em que eu posso ajudar o Senhor hoje para que o seu reino seja estabelecido? E a resposta está aí. Primeiro ponto: sujeitar-se a Deus. É decisão. Senhor, eu decido me sujeitar a Ti. Eu decido, Senhor. Eu preciso da sua ajuda, mas primeiro parte da decisão. A questão, por exemplo, Denival. Denival é médico. Você prescreve medicamento e a pessoa não faz uso, ela vai ser curada? Não vai. Ela pode até comprar o remedinho, colocar debaixo do travesseiro dela e pensar que por osmose aquele remédio vai passar para dentro. Não vai. Não vai tomar, não vai ser curado. Por quê? Porque ela recebeu, ela foi até o médico, ela fez a consulta, ela recebeu a receita, ela foi até a farmácia, ela fez a aquisição daquele medicamento, mas se ela não fizer uso do medicamento, não vai resolver. Ela teve a decisão de ir até o médico, mas se ela não fizer o tratamento, não vai surtir efeito. Então nós também fizemos a decisão de nos sujeitarmos a Deus. Mas para essa sujeição, ela também traz alguns passos que a gente precisa adotar. Não é simplesmente falar: eu vou me sujeitar a Deus e ficar só por isso. Não. A sujeição, ela precisa partir de nós. Mas também tem uma outra situação. Eu gosto muito de trazer essas explicações porque eu gosto de aprofundar na leitura bíblica. E nas aulas de português também nós tínhamos as conjunções aditivas, lembra-se? O que é uma conjunção aditiva? É você pegar uma oração coordenada e aí você tem uma outra oração coordenada que completa o assunto da primeira. Então isso é legal. Então tá falando aqui, ó: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, para que se complete tudo, requer a sujeição a Deus, mas também a resistência ao diabo. Não adianta querer andar com Deus e com o diabo, com Deus e com o diabo. Aí vocês vão pensar: nossa, mas não tem condições. A gente que pensa. Pedro, em determinado momento,
sentados junto a Jesus e os demais discípulos, Jesus pergunta para eles: quem que o pessoal aí fora fala que eu sou? E aí eles respondem: alguns dizem que você é o Elias, um dos profetas. E aí Jesus pergunta: mas e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Filho do Deus Altíssimo. É uma das passagens que, a meu ver, é uma das coisas mais lindas da Bíblia, que é o Espírito. E aí Jesus fala: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne ou sangue quem te revelou, mas meu Pai. E Deus revelou através de quem? Do Espírito Santo. Então ali nós vemos a Trindade conversando com um ser humano. Jesus na qualidade de filho, o Espírito Santo revelando aquilo que Deus trouxe ao coração de Pedro. E aí Pedro, o que ele faz logo em seguida? Se sentiu, né? Nossa, olha o que Jesus falou, né? Nossa, eu sou o cara. E aí Jesus começa a falar que era necessário que ele morresse. E aí Pedro fala para ele: não, Senhor, de forma alguma o Senhor passará por isso. E aí Jesus diz a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. A mesma pessoa que momentos antes havia tido essa revelação linda e maravilhosa, já estava servindo de pedra de tropeço na vida de Cristo. Então é isso que esse versículo aqui nos ensina, de nós nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, porque nós podemos ser bênção, mas ao mesmo tempo pedra de tropeço na vida de alguém. E aí vem um pouquinho mais adiante a questão de que Tiago, ele reprova o falar mal de irmãos. E aqui nós estamos em casa, em famílias, né? A gente sabe que muitas vezes as reuniões nas casas, que deveriam ser de orações, é para falar da vida de irmãos. Eu sei que não é o caso aqui dessa igreja, eu sei, mas em outros lugares, né, pastor Isaías, muitos, né, acontecem essas situações. Então aqui também Tiago já está nos orientando: olha, não fale mal do seu irmão, porque quando você fala do seu irmão, você está tomando o lugar de juiz, e só existe um juiz. Então não cabe a nós tomarmos o lugar de juiz, de julgar o nosso irmãos. Em Mateus 7:1 vai dizer que com a medida com que nós medimos, vamos ser medidos. Não julgueis para que não sejais julgados. Então nós precisamos, e é muito fácil, amados, é muito fácil a gente desvirtuar desse caminho. Por isso a questão de resistir ao diabo. E aí mais um pouco à frente no versículo, no capítulo 4 aí de Tiago, já lá no versículo 13 ao 17, vai trazer para a gente esse entendimento de que nós fazemos planos sem consultar o Senhor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou comprar isso, eu vou vender aquilo outro, mas não consultamos a Deus. Senhor, é da sua vontade eu fazer tal coisa? Claro, gente, tem coisa, né? Por exemplo, levanta de manhã. Senhor, é da sua vontade eu tomar um banho? Só se for no inverno, né? Aí a gente vai ficar... Ó, ele não falou nada, então não deve ser hoje, eu não vou tomar banho então, né? De manhã. Senhor, é da sua vontade eu alimentar? Não, tem coisas que a gente sabe. Tem coisas que a gente olha na Bíblia. Senhor, é da sua vontade eu evangelizar alguém? Está escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então tem coisa que a Bíblia é clara, ela é escancarada nesse sentido de já demonstrar a vontade de Deus. Mas tem outras que a gente precisa buscar. Senhor, é da sua vontade eu mudar desse bairro e ir para tal bairro? Aí sim, aí a gente já tem que buscar essa direção em Deus. Então, ao fazer planos, mas também não é fazer o plano pronto e levar: Senhor, está aqui, olha, esse plano. Deus, olha, se o Senhor assinar, vai ser fantástico. E nós também temos isso, da gente já levar o plano pronto para Deus. Olha, Deus, eu me conheço há tanto tempo, já estou comigo há bastante tempo. Eu fiz esse plano que, se o Senhor assinar, Deus, olha, é fantástico. Mas às vezes não é o plano de Deus. Porque às vezes a gente quer converter Deus dos nossos maus caminhos, né? Olha que né? A gente inverte, né? Ao invés de Deus falar pra gente, olha, que está aqui em Tiago, né? Convertam-se dos seus maus caminhos, e a gente quer levar Deus a se converter aos nossos maus caminhos. E aí Deus passa a ser um office God, né? Ou seja, um Deus de recado.
É um Deus que atua de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo. E não é assim que a Bíblia está demonstrando aqui. Então é para a gente fazer o quê? Buscar a vontade do Senhor e fazer os planos baseados naquilo que Ele mostra para a gente. E quando acontece dessa forma, gente, e aí estou falando com conhecimento de causa, já tem mais de 10 anos que eu dou aulas, aí sim a gente viu a vontade de Deus sendo, realizada com tanta graça, com tanta misericórdia na nossa vida. Com tanta coisa que Deus fez. Mas para isso a gente precisou nos lançarmos nas mãos do Senhor. E aí vem uma coisa bem interessante aqui também para nós analisarmos. Nós falamos que o capítulo 3 ele terminou de uma maneira, falando sobre paz, e o capítulo 4 iniciou com guerra. E o capítulo 4 também termina falando ainda meio que de guerra, só que agora de pecado. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. O pecado é qualquer falta de conformidade com a vontade de Deus. Quando Deus faz conhecida a sua vontade, é de nossa responsabilidade agir em conformidade com ela. Então, quando Deus mostra a vontade dele, e nós sabemos que algo é bom e não fazemos aquele algo que é bom, nós estamos em pecado. Então o pecado não é só fazer o errado, é pecado também deixar de fazer o correto. E aí não adianta, nós queremos analisar e falar assim, eu não sabia. Sabíamos sim. E aí a pergunta para nós é: como aplicar Tiago 4 em nossas vidas hoje? Eu disse para vocês que nós precisamos analisar a Bíblia, estudar a Bíblia e perguntar: isto que eu aprendi aqui, como eu posso colocar e aplicar na minha vida hoje? Que nós estamos vivendo hoje, então eu tenho que aplicar hoje. Então eu coloquei 3 pontos aqui. Primeiro, deixar de fazer orações egocêntricas. Orar em prol da coletividade. E aí, essa coletividade sendo abençoada, eu estando no meio da coletividade, eu também sou abençoado. Segundo ponto, manter-se incontaminado do mundo. Não é manter-se afastado do mundo, é diferente. Nós temos os nossos trabalhos seculares, então nós temos contato com pessoas, mas nós não podemos deixar o mundanismo, que nós já conversamos aqui, entrar em mim ou na minha casa. Terceiro ponto, ser amigo de Deus através da submissão a Ele e resistência ao diabo. Então são 2 situações bem próximas que nós também conversamos. Em suma, Mateus 6:33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De tudo isso que nós conversamos, então, se resume em Mateus 6:33. Buscar é ação, não é simplesmente ficar parado. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento? Pai, é com muita alegria, Senhor, e é com muita leveza que a Tua palavra entra ao nosso coração. Por intermédio do Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador e que é quem transforma, Deus, em uma linguagem bastante acessível aquilo que nós temos de conhecimento. Por isso, Paizinho, nessa manhã nós oramos para que aquilo que nós ouvimos aqui, Senhor, seja transformado em atitudes, que nós não venhamos a sair por aquelas portas e esqueçamos tudo que nós ouvimos aqui, mas que o Teu Espírito Santo, ao interagir com o nosso espírito, possa promover, Senhor, essa transformação, a fim de que Teu reino seja estabelecido. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Isaías, obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe. Que Deus os abençoe muito, né? Que palavra oportuna. E aos irmãos aí que estão na nossa CBD online, terminaremos o próximo domingo, Tiago capítulo 5, e preparem para a primeira carta de Pedro,
Primeira carta de Pedro, vamos estar estudando também mais 5 capítulos, né? Então, com certeza, nosso EBD vai estar todo vapor aí, não paramos. Só lembrando, irmãos, sexta-feira, só compartilhando com os irmãos, sexta-feira nós somos em Jacutinga. Né? E foi interessante quando nós chegamos em Jacutinga, fomos visitar um amigo nosso, um pastor amigo nosso, ele disse o seguinte: olha, eu assisto a Betel. Nós ficamos felizes, nós chegamos em Jacutinga, uma cidade tão perto aqui, né? A você que está nos assistindo aí, mande, estou em tal lugar, né? É tão bom ouvir isso. Temos pessoas nos assistindo no Nordeste, Norte do país, Sul do Brasil, né, Peterson? Temos uma igreja virtual hoje. Com certeza muitos irmãos viram o pastor Carlinhos também aí, o Brasil todo, né? Isso é muito bom. E quando nós pensamos na igreja, na nossa igreja Batista Betel, Deus nos abençoou muito neste momento que nós estamos passando. Nós ficamos conhecidos, né? Nós ficamos até na cidade. Isso foi bênção de Deus. É tão bom quando a gente anda pela cidade. Eu vi você lá. Aonde? Lá na praça da igreja. Estou ficando famoso também. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Nossa igreja sendo conhecida. Isso é muito bom. Em Jacutinga foi uma experiência muito engraçada, né? Esse irmão disse: olha, eu vejo você, estou acompanhando você. Então que bom, continue acompanhando. Se está nos assistindo, estamos transmitindo a palavra de Deus, né? Próximo domingo vamos encerrar Tiago capítulo 5. E no outro domingo preparem Tiago, primeira carta de Pedro, capítulo 1, 1, 2, 3, 4 e 5 capítulos também. Vamos continuar nessa pegada aí. Com certeza, pastor Carlinhos, contamos com você aqui também na nossa EBD online, né? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus, porque você está aqui, né? Que coisa boa, né? Que bênção estar na casa do Senhor, né? A gente não fica com um sentimento saudosista mais não. O pastor deixou bem claro, né? É uma peneirada. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Tem muita misericórdia de nós. Vamos orar, coloque sua necessidade diante de Deus para aplicação daquilo que foi ministrado aqui, né? Podemos fazer planejamentos, quando você estava falando isso. O errado é não pedir orientação de Deus. Fiquei pensando muito nisso, né? Podemos comprar uma casa, pensar, mas se Deus está nesse negócio, vamos mudar. Eu fiquei pensando, nossa, tanto planejamento que eu fiz, que eu não busquei orientação de Deus e deu tudo errado. Como a nossa vida é, né? E está ali na palavra. Pense nisso, né? Para esses próximos anos que virão. O que é a nossa vida, né? Um vapor de fumaça, nós não somos nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã tremenda que o Senhor nos deu de revelação da Tua palavra. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor pela vida do nosso irmão que esteve aqui conosco. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E ainda irá fazer na vida do Teu povo, na vida da nossa igreja, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude a entender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.